A perda ou ausência de cliente é consequência de um problema anterior. Anotem aí. Perda ou ausência de cliente não é causa, é consequência. Perda ou ausência de cliente nunca foi causa de problema na sua advocacia. É um problema, mas não um problema causa, é um problema consequência. Você só vai eliminar esse problema quando você vai na raiz, quando você vai na causa. E aí, a causa, ela pode ser de vários tipos. Um que nós vimos antes. Se você está perdendo cliente, porque ele criou uma expectativa de que o processo demoraria 2 anos e demorou 8. Recursos protelatórios, enfim, a morosidade em si do processo. Então, você fez tudo que você podia. Muito pelo contrário, você ganhou tudo que você se comprometeu na sua prestação de serviço. Você teve procedência em todos os pedidos, mas o cliente foi embora. Até mesmo porque, nesses casos, muitos de vocês devem entender bem do que eu estou falando, a morosidade, a relação do cliente com o advogado, dentro de um processo judicial moroso, ela vai se desgastando com o tempo. Então, nesse exemplo prático que eu trouxe de um processo em que o advogado ou advogada tem procedência em todos os pedidos, ele ganha todos os pedidos, ele tem 100% de êxito, mas num processo longo de 8 anos, nesses 8 anos, a relação dele, do cliente, foi se desgastando. Claro, cobranças inúmeras do cliente. Perdeu um brilho. Perdeu um brilho. Processo judicial faz perder brilho das relações. Processo judicial deveria ser a exceção do nosso escritório, não a causa, não a regra. Mudança de mentalidade. Anotem isso, que isso é muito importante. Você não precisa de processos para viver da advocacia. Você não precisa de processos judiciais ou extrajudiciais para viver da advocacia. Você precisa apenas empreender. Vou repetir 27 vezes. Você não precisa de processos para viver da advocacia. Você precisa apenas empreender. Brincadeira, né? Vou repetir 27 vezes. Mas isso aqui devia ser um mantra. Tem muitos advogados, não só no Brasil, no mundo, que já adotam isso aqui há décadas. Há décadas. Sabe aquele triângulo? Ele não existe mais. Não como fundamento da sua profissão. Porque quem pensa assim contribui também, indiretamente, para a morosidade do judiciário. Eu não tenho esses dados, não sei se alguém já fez essa pesquisa. Se alguém souber aí de alguma pesquisa nesse sentido, deixa aí nos comentários do vídeo, por favor. Se já foi feita uma pesquisa para saber a quantidade, por exemplo, desnecessária de processos judiciais. Nós somos os primeiros juízes da causa, ou não? Muitos processos judiciais não deveriam existir, ou nem precisariam existir. Mas a culpa também, aí não tem uma intenção, um dolo do advogado. Eu vou encher o judiciário de processo. Não é isso.
É por causa da mentalidade equivocada. Ué, quem tem essa mentalidade equivocada, o cliente chega, ele até entende que não precisaria de processo, mas ele fala, ué, eu tenho que pagar as contas. Se eu falar para esse cliente aqui que ele não precisa de processo, ele vai embora ali na esquina e vai contratar outro advogado, outra advogada. Aí, com essa mentalidade errônea, você entra com uma ação que não precisava. Esse cliente vai descobrir depois que ele não precisava, que a verdade vem à tona. Não dá para esconder debaixo de um tapete. A verdade sempre vem à tona. Ele vai descobrir, às vezes numa audiência. O próprio juiz diz para ele. Ele vai descobrir que ele não precisava daquele processo. Ele vai ficar possesso com o profissional, porque vai demorar. E antes, você não tinha cliente, mas agora você tem um inimigo. É como se ele ficasse ali na porta do seu escritório dizendo, não entrem porque eu fui enganado. Às vezes, querendo fazer o bem, fazemos ainda mais mal para o nosso empreendimento, para a nossa advocacia.